Olha só que coincidência bizarra. Em 1959, um jovem chamado Neville Eben, de 17 anos, estava voltando para casa em sua motoneta nas ruas de Hamilton, nas Bermudas, quando de repente ele foi atingido por um táxi e a sua história acabou ali. Só que um ano depois, o irmão mais novo dele, chamado Erskine Lawrence, também de 17 anos, decidiu pegar a mesma motoneta e fazer o caminho que o irmão sempre fazia. Ele foi atingido pelo mesmo táxi, dirigido pelo mesmo motorista e que levava o mesmo passageiro. A história foi tão estranha e com uma coincidência tão grande que os jornais da época registraram o caso. E aí, será que é só uma coincidência ou existem coisas na vida que a gente ainda não consegue entender? Stamp, em se tratando de coincidências, ninguém melhor que um botafoguense para falar, não é? Sim e não. Como assim sim e não? Onde fica a célebre frase: tem coisas que só acontecem ao Botafofo. É que depende do ponto de vista. Ah, não tem ponto de vista. Um clube que é fundado num dia 12/8, que foi pensado num colégio chamado Alfredo Gomes, que tem 12 letras, na aula de um professor chamado Júlio Noronha, que tem 12 letras, que a fusão acontece no 8/12, que termina seu primeiro jejum de 12 anos em 48, que somado dá 12, que o segundo durou 21 anos. Na noite do dia 21, que aconteceram 21 coincidências, que o presidente era Emil Pinheiro, que tem 12 letras, que teve como luz no fim do túnel um jogador chamado Milton da Cunha Mendonça, que tem 21 letras, que foi eleito o 12º maior clube do século XX, que tem a 12ª maior torcida do Brasil, que foi o 12º clube brasileiro a vencer uma Libertadores, que o melhor presidente da sua história se chamava Paulo Roberto de Freitas, que tem 21 letras. Haja coincidência. Então, depende do ponto de vista porque pode ser coincidência ou não. Você não acha que é muita coincidência para ser só coincidência, não? Stamp, é coincidência demais mesmo, mas se não for coincidência, é o quê? Você já viu um avião decolar? Não um avião pequeno, mas um grande. Um 727, por exemplo. Nem sei o que é um 727. É um avião grande. Você já viu um deles decolando? Eu não. Um 727 carregado pesa em média 92 toneladas. Nossa, é muita coisa. Nunca se perguntou como uma coisa dessas consegue levantar voo e atravessar o Oceano Atlântico levando centenas de pessoas e cargas? Coincidência não é. É claro que não é. É planejamento. É inteligência. É propósito. Lembrei agora do Titanic. Assisti um vídeo dia desses falando sobre a teoria de que o naufrágio foi proposital, para eliminar banqueiros rivais de JP Morgan. Por que na última hora ele não embarcou, não é isso? Exatamente. Ele era dono da White Star Line. Bem, se foi proposital ou não, um dia nós vamos ficar sabendo. Assim como a teoria de que tudo o que acontece com o Botafogo pode sim ser fruto de planejamento. Porque a nossa estrela solitária é o planeta Vênus. E o planeta Vênus é a brilhante estrela da manhã. E a brilhante estrela da manhã é Jesus. E o nosso primeiro emblema foi a estrela de Davi. E a nossa história ter sido forjada pelos números 12 e 21 não pode ter sido acaso. Na Bíblia, o número 12 simboliza plenitude, governo divino, ordem e a totalidade do povo de Deus, começando com as 12 tribos de Israel e se estendendo aos 12 apóstolos, representando a formação do novo povo de Deus, culminando na Nova Jerusalém com suas 12 portas e fundamentos, indicando a perfeição e o governo eterno de Deus. E o último versículo das Escrituras Sagradas é o de número 21. Que a bondade merecida do Senhor Jesus esteja com os santos. Não vai falar da Fiat lá de Taberito, não, Stamp. Aquela sim foi uma baita coincidência. E a placa tinha os números 21 e 12. Olha o que fala o livro de Apocalipse capítulo 21, versículo 12. Tinha uma muralha grande e alta e tinha 12 portões,
E havia 12 anjos junto aos portões, e nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Já sei, é só coincidência. E o dia do lançamento dos 2 livros lá no Newton Santos. Conta para quem não assistiu ainda. De novo? De novo. Ué, não é você que vive se repetindo? Conta logo. Já que você insiste. Mas é muito cara de pau. É ele que está escrevendo este diálogo, gente. Fica na tua, não estraga o vídeo. Misericórdia. Então, continuando. Eu tinha acabado de escrever 2 livros e marquei o lançamento no restaurante do meu amigo Oriel, no entorno do estádio Newton Santos. Quando saímos de casa a Sol e a Luana, chamei o Uber e quando fui verificar o horário de chegada, estava lá. 12h21. E eram 11h46, que somado dá 12. E o título dos livros era Os 12 Barqueiros e Cronologia 21. Não dava para planejar isso. Eu não tinha como programar o lançamento de 2 livros no mesmo dia, imaginando que fosse chamar o Uber às 11h46 com previsão de chegada às 12h21. Muita coincidência mesmo. E mais, eu comecei a escrever Cronologia 21 e o meu amigo PC Rabelo sugeriu escrevermos um livro sobre os heróis daquele período nefasto da gente. E eu sugeri o título Os 12 Barqueiros, que ele nem gostou muito. E no final tudo se encaixou perfeitamente. Da mesma forma o caso da Fiat em Itabirito. Eu tinha sugerido ao Roberto Porto em 2010 escrevermos um livro contando as coincidências do Botafogo, mas ele estava focado na esposa, que foi diagnosticada com câncer. Só em 2013 eu decidi escrever a obra sozinho. Viajei para Itabirito e na noite de domingo às 23 horas me aparece aquele carro com aquela placa. Você passou 3 dias preparando o livro e contando a Sol sobre o 12 e o 21. E quando estava indo para a rodoviária para voltar para o Rio, tarde da noite, aparece aquela Fiat na tua frente. Uma Uno Mille Fire, que tem 12 letras. E Fire é fogo. E a cor não era prata, era cinza. Stamp, eu fico até sem graça de dizer que foi só coincidência, sabia? Como eu sempre digo. No estágio que cheguei, é mais fácil acreditar que é verdade do que duvidar. Porque se isso não foi planejamento, fica difícil acreditar que tenha sido coincidência. E como é que a gente termina mais este vídeo? Do jeito de sempre. O futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. De acordo com a ciência, você não deveria existir. Calma, deixa eu explicar. Os cientistas hoje catalogam 122 constantes finamente ajustadas para que a vida exista na Terra. E olha que loucura! Se qualquer uma dessas constantes fosse minimamente alterada, a vida desapareceria instantaneamente. Agora, pense comigo, qual é a probabilidade de outro planeta ter essas mesmas 122 constantes? O astrofísico Hugh Ross calculou e ficou de queixo no chão. Uma chance em 10 elevado a 138. Isso é, o número 1 seguido de 138 zeros. Ou seja, imagine que existam 10 elevado a 138 ovos podres em uma cesta gigante. E de olhos vendados você tem que puxar o único ovo bom que está nessa cesta para poder fazer um omelete. Então, qual que é a chance de você comer um delicioso omelete? 0! Essa é a probabilidade de outra Terra existir no universo. Além disso, de acordo com o princípio de Borel, uma chance em 10 elevado a 50 já é uma chance impossível. Então, você não deveria existir. Mas, curiosamente, você está assistindo esse vídeo. Doido, não é mesmo? Bom, vamos ver algumas constantes que tornam isso possível. 1. Oxigênio. 21% da nossa atmosfera é oxigênio. Se fosse 20%, nós não respiraríamos. Se fosse 22%, nós explodiríamos ao respirar. Então, nós estamos finamente ajustados entre a combustão e a asfixia. 2. Distância do Sol. Um pouquinho mais perto, churrasco humano. Um pouquinho mais longe, picolé humano. Você está entre morrer queimado ou morrer congelado por milímetros cósmicos. E 3. Gravidade. Se a força gravitacional fosse alterada em 0,0000001%, o Sol não existiria. E sem o Sol não tem você, não tem esse vídeo, não tem seu celular, não tem nada. Bom,
Visto essas constantes, uma pergunta surge: quanto tempo levaria para 1 bilhão de macacos escreverem uma peça do Shakespeare? Quantas vezes teríamos que explodir um lugar para que nele surgisse um castelo da Disney? Bom, você sabe a resposta. É impossível que a aleatoriedade da matéria tenha causado um universo com um fino ajuste no qual nós vivemos hoje. Então, de acordo com a ciência, você não deveria existir. Mas, de acordo com Deus, eis que você está aqui. A sua vida custou muito caro para o Criador. Então, faça valer a pena. Feliz Natal, torcida do Fogão! Fogo, fogo, fogo. Eu vim te desejar um Feliz Natal. Eu vim te desejar um Feliz Natal. Saúde, harmonia e paz no coração. São os sinceros votos da torcida do Fogão. Eu vim te desejar um Feliz Natal. Eu vim te desejar um Feliz Natal. Saúde, harmonia e paz no coração. São os sinceros votos da torcida do Fogão. Feliz Natal, torcida do Fogão! Paz no coração.